Sabe, a forma como a gente pensa a segurança de processos, ela está evoluindo. E muito. Hoje, vamos mergulhar numa mudança que é, na verdade, fundamental. Não é só sobre uma nova técnica, não. É sobre uma nova filosofia. Uma que transforma a análise de risco de uma obrigação, de um protocolo, numa das ferramentas mais poderosas de decisão estratégica que uma empresa pode ter. Vamos começar com uma pergunta bem honesta. O RASOP que é feito hoje, ele é de fato eficiente? Ele vai fundo na análise? Ou muitas vezes ele acaba virando um ritual, sabe? Uma formalidade só para cumprir tabela. Agora, imagina só se a gente pudesse ir além. E se existisse um método para encontrar e mais do que isso, neutralizar os riscos bem na sua origem, lá no nascedouro, antes mesmo que eles virem um problema de verdade no projeto? Pois é exatamente sobre essa capacidade que a gente vai conversar hoje. Ok, vamos mergulhar nisso então. Para a gente conseguir entender essa evolução, a gente precisa primeiro revisitar a base de tudo. O que é o RASOP que a gente já conhece e por que, hoje em dia, ele sozinho pode não ser mais suficiente. Olha, ninguém aqui está questionando o poder do RASOP. Longe disso. É uma metodologia simplesmente genial que força a gente a pensar de um jeito estruturado, colaborativo. O problema é que toda essa robustez depende de uma única peça, que é a mais complexa e, vamos combinar, a mais variável de todas: o ser humano. E é exatamente aqui que a conversa fica mais profunda. A maior barreira para uma análise de risco realmente à prova de falhas, ela não está no método em si. Ela está na nossa própria natureza, na nossa biologia. Agora, o que a gente vê aqui neste slide é um contraste que é fundamental. De um lado, você tem a força do RASOP. Ele é abrangente, ele une as disciplinas, é ótimo. Do outro, a nossa fragilidade. A qualidade da análise, por exemplo, despenca com o cansaço do time. Ela depende totalmente de quem está sentado naquela sala. E talvez o ponto mais crucial de todos: o RASOP não quantifica o risco. Ele nos diz que o risco é alto, mas o quão alto? Essa é a pergunta que o RASOP tradicional, sozinho, deixa no ar. E quando a gente fala de cansaço, não é subjetivo, não é achismo. É um fenômeno técnico documentado. O nome disso é fadiga cognitiva. Pensa só. Depois de 6, 8 horas numa sala de RASOP, o cérebro literalmente perde performance. E o resultado? Um declínio de vigilância, onde cenários importantes podem passar batido, e a famosa e perigosa visão em túnel, que é quando a equipe foca só no óbvio e perde completamente a visão do todo, a visão sistêmica. E é justamente para superar essa limitação que a tecnologia surge como uma aliada fantástica. Pensa numa inteligência artificial, por exemplo, como um guardião da consistência. Uma ferramenta que não cansa, que garante que cada desvio, cada cenário, seja analisado com exatamente o mesmo rigor, do primeiro ao último minuto da reunião. E isso, veja bem, não substitui o engenheiro. Muito pelo contrário. Isso liberta para fazer o que nós fazemos de melhor: aplicar o julgamento crítico à nossa experiência e tomar decisões realmente complexas. É uma baita evolução. Certo. Então, a gente entendeu o problema, o papel da tecnologia, mas e aquela questão da falta de quantificação? Como é que a gente sai do "eu acho que é alto" e vai para a precisão dos números? É agora que a mágica acontece. A solução é o fluxo de trabalho em 3 passos bem claros. Primeiro, o RASOP faz o papel dele. Ele aponta o que pode dar errado, identifica o cenário. Em seguida, entra o LOPA, que faz a pergunta crítica: as barreiras de proteção que a gente já tem, elas são suficientes? E, finalmente, se a resposta for não, o SEAL entra para definir matematicamente o quão confiável precisa ser a nova barreira que a gente vai projetar. Simples assim. O LOPA, na prática, é a ponte que conecta o mundo qualitativo do RASOP com o mundo quantitativo da engenharia de segurança. Ele vai analisar cada camada de proteção que existe, alarmes, procedimentos, válvulas de alívio, o que for, e faz um cálculo para ver se todas elas juntas conseguem reduzir a chance de um acidente ao nível que seja tolerável. E aqui está o pulo do gato, o ponto mais importante de todos. Se o LOPA mostra que ainda existe uma lacuna de risco, o SEAL nos dá a especificação exata da solução. O nível de integridade de segurança ao SEAL não é algo que a gente escolhe ou acha. Ele é um resultado calculado. É a resposta matemática para a pergunta: qual o nível de confiabilidade que essa nova função de segurança precisa ter para fechar essa lacuna de risco? E essa tabela, nossa, ela ilustra de forma brilhante o poder disso tudo.
Olha só como a exigência de confiabilidade cresce de forma exponencial. Um CIL 1, para um risco menor, pede uma redução de risco de até 100 vezes. Agora, um CIL 3, pensado para proteger contra um cenário catastrófico como a explosão de um reator, exige uma confiabilidade até 10.000 vezes maior. Isso aqui não é um exercício acadêmico. Essa matemática é o que no fim do dia tem o propósito de salvar vidas. Muito bem. Agora, vamos mudar a nossa perspectiva. Vamos sair um pouco da sala de engenharia e entrar na sala da diretoria, porque essa metodologia que a gente está vendo não é só sobre técnica. É sobre estratégias de negócio, otimização de capital e, fundamentalmente, sobre ética profissional. Quando a gente quantifica o risco, a gestão do projeto muda de patamar. A otimização de CAPEX, por exemplo, o investimento de capital, deixa de ser sobre gastar menos e passa a ser sobre gastar certo, alocando o recurso exatamente onde o risco exige. As decisões se tornam guiadas por dados, pelo critério ALARP, que significa reduzir o risco ao nível mais baixo que for razoavelmente praticável. E o mais importante, quando a gente aplica isso nas fases iniciais como FEL 2 e FEL 3, a segurança já nasce junto com o projeto, de forma transparente, de forma defensável. E essa frase, para mim, ela resume toda essa filosofia. Achatamos os riscos já no nascedouro. Isso é sabedoria alocada no momento certo. A meta deixa de ser apagar o incêndio. A meta passa a ser projetar um sistema onde o fogo tem uma dificuldade imensa de começar. Isso é a mais pura essência da engenharia proativa. Então, vamos amarrar todas essas pontas e consolidar a grande mensagem que está por trás dessa evolução na análise de processos. O ponto crucial, a grande virada de chave é esta aqui. Com a integração do HAZOP, do LOPA e do CIL, a análise de risco deixa de ser só um documento que cumpre uma norma e fica na gaveta, para se tornar uma peça central da estratégia do negócio. É uma decisão que tem um profundo impacto financeiro, operacional e, acima de tudo, é um alicerce ético que comprova o compromisso com a proteção das pessoas e do patrimônio. Essa transformação toda que a gente discute hoje não é só teoria, ela é totalmente prática. E para ajudar a dar o primeiro passo, para aplicar todo esse rigor nos seus projetos, a gente preparou um material bem especial. É só baixar o nosso checklist exclusivo de 10 pontos para análise de risco estratégica. O link está aqui na descrição. Pense nele como a ponte perfeita entre a teoria que a gente viu aqui e a sua prática do dia a dia. Muito obrigado e até a próxima.